Tá vendo a rua travada? Agora voltou. Pode ir, Fabi. Eu acho que Então vamos agora lá. Bora parou. lá. Destravou para todo mundo, gente? Amém. Então tá, vamos em frente. Então vamos lá. Meninas, tá uma delícia ler esse livro. Ele é muito detalhista, mas tem sido, assim, uma admoestação do Senhor tremenda, né? Aí a gente vê o quanto que a gente tá fora da vontade dele, né? E eu já tenho vindo nesse processo desde 2021, então pensa, uma mulher que já viu tanta coisa, que já foi apontada por tanta coisa, né, que não estava fazendo para o Senhor. Mas, então vamos só recapitular o que a gente já aprendeu, né? A Rô deu estudo a respeito do pecado, a Moniquinha falou sobre santificação, a diferença entre justificação e santificação. Topíssimo. A do pecado eu não consegui assistir, mas eu imagino que tenha sido topíssimo também. E hoje a gente vai falar sobre santidade na prática. Aninha, tinha que ser meu esse capítulo mesmo, né? Minha filha, Deus faz tudo desde o princípio desse grupo, é assim. Como também Verdade. o próximo capítulo vai cair para mim. Sim. Então, é, o autor ele faz muitos questionamentos, né? E o primeiro questionamento dele nesse capítulo é: qual é a santidade verdadeira? Né? Por que é necessário se santificar? E a pergunta que não quer calar: nós somos santos? Nós veremos o Senhor? Eu fiquei, acho que quase que um dia refletindo nisso para continuar lendo o livro, porque às vezes a gente se acha muito santo, né? Aí ele entra com o texto de Eclesiastes 3, né, que a gente usa tanto, que há tempo para todas as coisas. E ele fala algo muito interessante, que é que, independente de qualquer condição, nós precisamos ser santos o tempo todo, né? E na hora que eu comecei a ler o capítulo, eu falei assim, nossa, mas isso é difícil demais. Mas aí, conforme ele vai explicando, a gente vê que é um posicionamento. Não vai ser sempre que a gente vai acertar, né? Então, esses posicionamentos que são a prática de ser santo, é a santidade verdadeira. Então, nós começamos com o primeiro ponto, que é que nós precisamos pensar como Deus pensa. Odiar o que Deus odeia. Amar o que Deus ama. Né? Abominar o que ele abomina. Nós precisamos pensar como ele pensa. E a gente precisa evitar o pecado tendo temor. E ele fala isso duas vezes no capítulo e eu achei muito interessante porque eu gosto da teoria de que quando as coisas se repetem é porque ela tem relevância para Deus. E ele fala duas vezes a respeito do temor. E esse temor não é um medo, né? Ele usa duas vezes, uma dizendo que o nosso temor tem que ser em desagradar a Deus. Seja bem-vinda, Letícia.
E o outro momento que ele fala sobre o temor, que o temor não é medo, mas é a consciência de que o Senhor está sempre conosco. Então, que ele vê tudo que nós fazemos. Então, esse é o segundo ponto, né? Primeiro a gente pensar como Deus pensa e depois temer o Senhor. Nós precisamos nos esforçar para ser semelhante a Jesus, andar como ele andou. Então a gente tem que pensar como ele pensa e andar como ele anda. Em 1 João 2,6 diz isso, né? E para permanecer nele, né, ser direcionado por ele, esse esforço é para isso, né? Para que a gente possa ser semelhante a ele, nos ligando a ele, né? Permanecendo nele, né? A palavra do Senhor, ela fala, acho que é em João 15, acho que ele nem tem aqui, que nós precisamos estar ligados à videira, né? E aquele que está ligado na videira, ele permanece nele e ele em nós. E ele fala a respeito de frutos, né? De que a árvore é reconhecida pelos frutos que ela dá. Que fruto? Eu parei para pensar assim: que fruto que eu tenho sido? Será que eu estou ligada na videira verdadeira? Ou eu estou ligada numa videira qualquer aí, menos a verdadeira? Porque eu preciso dar o fruto que a videira dá. E então eu preciso ser direcionada para ele para que eu tenha as qualidades dele. E que eu possa pensar como ele e nas minhas decisões eu poder pensar o que Jesus faria, agir como ele agia. Nós precisamos avaliar se nós temos tido os frutos do Espírito, que é algo determinante de se estamos ligados ao Senhor, se nós estamos nos santificando. Será que a gente tem sido mansa? Quando ele colocou isso no livro, nossa, será que eu tenho sido tardia a falar? Né? Será que eu tenho tido domínio próprio? Então, são pontos que ele leva a gente a se questionar a respeito de se realmente estamos em busca da santificação. Ele fala sobre controlar os nossos desejos, né? Que é o domínio próprio. Fala sobre o amor. Será que nós temos amado como nós nos amamos? Né? Será que nós odiamos a mentira, a calúnia, a desonestidade, a injustiça? Aí ele fala algo também muito interessante, que é que nós devemos procurar ser útil, ajudar o próximo, isso foi assim muito forte para mim, aliviando as misérias deste mundo. Né? O quanto a gente tem aliviado as misérias deste mundo. E ele fala que não é só material, mas espiritual. E acredito que principalmente espiritual. Porque fazer a obra levando esse alívio material para as pessoas, os espíritas são especialistas nisso. Mas e o alívio espiritual? Né? A verdade do Senhor. Outro ponto para a nossa santificação é nos afastar da impureza, das tentações. O temer a Deus, eu já falei, né? A humildade. Né? Será que a gente coloca o próximo como melhor que nós? Né? Será que a gente se acha melhor que o próximo? Né? Isso nas igrejas está cheio, né? Porque eu sou mais santo, pastores, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês que eu soube de um pastor em uma congregação que eu frequentei, que um irmãozinho lá, sabe, um irmãozinho desconhecido, mas um homem de Deus, de oração, e
o Senhor deu uma palavra para ele para entregar para esse pastor. E o pastor não deixou ele nem falar. Ele já falou assim: se Deus falou, Deus não manda mensageiro para mim. Ele fala comigo. E não deixou o irmão falar o que Deus tinha mandado ele falar. Então a gente vê isso. E é um pastor super respeitado aqui na cidade, de uma das maiores igrejas aqui. E considerado um dos pastores de mais alto nível. E aí a gente vê que é uma pessoa que permitiu, né, que o orgulho e a soberba tomasse o coração dele. Eu amo ele de paixão, mas quando me contaram isso, eu falei, não é possível. Mas aí o Senhor me mostrou o que era, né? Outro ponto, a fidelidade. E o que é a fidelidade, né? É a gente fazer o nosso melhor, motivado por agradar o Senhor. Não é o ser melhor numa competição de, não, eu preciso ser melhor que a Ana porque eu preciso, né? Eu lembrei do joguinho que a gente estava fazendo lá na história de Esther, né? Que eu queria ganhar todas. E não é uma competição nesse sentido, né? De querer ser melhor que o outro. Mas no sentido de fazer tudo como para o Senhor, né? Fazer o nosso melhor. E a gente percebe que muitas vezes a gente não faz nem para o Senhor como ele merece. Né? A gente, às vezes, negligencia o nosso trabalho para o Senhor. Juntamente com ter a mente de Cristo, ele fala a respeito de nós termos uma mentalidade espiritual. E o que é isso? É valorizar as coisas que são do alto, valorizar aquilo que é eterno. Muitas vezes a gente está muito ligado àquilo que a gente tem aqui, né? E é natural a gente ter esses apegos, né? Família, trabalho, bens. Porém, o nosso processo de santificação, ele tem que incluir esse desejo de valorizar aquilo que tem valor para Deus, que são as coisas eternas. Como a Moniquinha falou na aula passada, né? A santidade ela é progressiva. Então, todas essas coisas vão acontecer com o tempo, de fé em fé, de glória em glória, né? Como a palavra nos ensina. E só que o que acontece? Ele colocou algo muito interessante nesse ponto da santidade progressiva, é que aquele que é santo, mesmo não tendo alcançado todas essas esferas, né, para alcançar a santidade, né, não sendo perfeito, porque nós nunca seremos, né, que isso foi algo que a Moniquinha também falou, nós nunca seremos perfeitos, a não ser após a volta do nosso Senhor. Mas existe uma falta de paz em nós em não ter alcançado o que nós precisamos. Então, isso nos entristece. E a gente começa a ir em busca dessa melhora, dessa purificação, né, dessa santificação. E ele fala, né, que enquanto a gente estiver aqui, né, até chegarmos na eternidade, vai ser uma luta contínua contra o pecado, o mundo e o diabo. Porque o diabo vai tentar o tempo todo nos tirar desse processo de santificação, né? O mundo, ele nos atrai para sair da santificação. E nossa carne grita pelo que é do mundo, né? Não tem jeito. Porém, a santificação tem que ser o nosso desejo diário,
a nossa oração diária, né? Ele coloca aqui que os santos não desistem de tentar. E eu achei isso muito legal, porque quantas vezes a gente não cai naquela coisa assim, eu não tenho mais jeito. Jesus me entende, que eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. E os santos verdadeiros, eles não desistem de tentar, eles caem, eles voltam para Jesus e tentam novamente até que consiga vencer aquela área, né? Algo lindo que ele falou é que a santidade é como a luz e o sal, que onde ele está, não tem como não perceber. Então, as pessoas reconhecem que nós somos santos, não de perfeitos, mas que estamos buscando, porque nós somos a luz e o sal. Então, as pessoas começam a perceber a presença da santidade em nós, né? Ele fala aqui de que nós precisamos ser mais tolerantes com os deslizes dos santos, porque todos estão sujeitos a isso, mas que aqueles que insistem em permanecer no pecado, né, dando aquelas 1001 desculpas do eu nasci assim, né, eles não podem ser considerados santos porque eles não sentem vergonha do pecado deles. E a outra pergunta que ele faz é se nós sabemos qual é a importância da santidade, né? E achei muito pontual ele reforçar isso, a Mônica falou, e ele reforçou nesse capítulo também, é que a santidade, ela não apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, porque não é o que nós fazemos. A santidade é um processo que nós buscamos. Esse apagar de pecados, a iniquidade, a transgressão, Jesus já fez isso por nós. Então, isso foi feito por fé e não pelas obras, as boas obras que nós temos que praticar, né? E por que nós devemos ser santos, né? Aqui, a palavra de Deus mostra que é uma ordenança. Na página 73 do livro, eu não sei se a Luluzinha vai conseguir ver. Em Mateus 5:20 diz que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais estarei no reino dos céus. Mateus 5:48 diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: Paulo disse aos Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Pedro 1:15-16 diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a primeira coisa que é uma ordenança, não tem jeito. O Senhor mandou ser santo e nós precisamos alcançar isso, né? A santificação é a finalidade pela qual Jesus morreu, né? É nos livrar do domínio do pecado. Então, nós precisamos entender que quando nós nos santificamos, né, nós estamos mostrando que o pecado não nos domina. Por que nós devemos ser santos? Porque é a evidência da nossa fé salvadora. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? As pessoas nos reconhecem como santas através da nossa
transformação, porque a santificação é a nossa transformação de caráter. É necessário também, né? Nós devemos ser santos também, porque quem vive para o Senhor é quem morre no Senhor. Então, a palavra de Deus fala que nós morremos com Cristo, né? E ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Então, nós precisamos da santificação para isso. É a prova de um amor verdadeiro por Jesus. Essa parte foi a que a Ana colocou lá no grupo, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi maltratado, crucificado, né? Humilhado ali por causa dos nossos pecados. E por amor a Ele, né? Essa é a maior prova de amor que nós podemos dar para Jesus. É reconhecer o que Ele fez e abominar o pecado, porque foi o pecado que levou Ele para a cruz. Outro ponto é que é a evidência que somos filhos de Deus, porque o filho se parece com o pai. Se o meu pai é santo, eu tenho que ser o santinho, né? Eu tenho que me parecer com meu pai, eu tenho que ter o caráter dele. Esse ponto eu achei muito interessante e importante na nossa santificação, que ele coloca que a maneira de fazer o bem ao próximo, porque se nós fazemos o bem ao próximo sem ser santificado, sem estar em santificação, em busca da santificação, nós podemos derrubar uma pessoa. Nós podemos causar uma morte espiritual nessa pessoa, porque ela não vai ver o nosso testemunho. E isso blasfema o nome de Jesus. Porque como que eu posso falar de Jesus? E assim, eu pensei em algumas postagens que eu vejo de algumas pessoas que postam no culto, né? No domingo, adorando, culto maravilhoso, presença de Deus fantástica. E no sábado ele tá enchendo a cara ouvindo num show sertanejo, né? Amigas minhas, né? Com roupas decotadas, mini saias, praticamente seminuas num evento no sábado, mas no domingo, Jesus é o Senhor, né? E as pessoas que não conhecem Jesus e que estão vendo essas pessoas, o comportamento dessas pessoas, né? Ou, por exemplo, eu tô lá falando de Jesus, falando da santidade, falando de todas essas coisas e minto. Aí a pessoa pega uma mentira minha, vai falar que crente é essa, né? Então a gente pode derrubar uma pessoa por conta disso. E até fala, né, que para a gente tomar cuidado com essas almas que a gente pode. Eu até mandei para o meu esposo isso, né? Porque, assim, meu pastor vive falando que ele tem um chamado ministerial, né? Eu falei assim: olha o cuidado que a gente tem quando a gente trata de outras pessoas. Porque se a gente sobe em algum lugar, ou, né, para falar de Cristo e a gente não vive aquilo, que hipocrisia a gente está vivendo, né? E o que a gente não pode causar para essas pessoas que a gente um dia falou, mas que na realidade vê como a gente vive. Quão sério é isso? Sim, eu estou seguindo uma moça, uma terapeuta no Instagram, ela chama Andréia Saboia. Eu não sei se vocês já viram algum post dela. Mas ela faz vídeos curtinhos, né? Sempre muito voltado para o casamento e sempre voltado muito para o comportamento da mulher. E ela fala muito disso, né? A mulher chega lá, fala: ai, meu marido não quer ir para a igreja. O que eu faço? Né? E ela fala, né? Será que ele está vendo Jesus em você? Né? Porque não é ir na igreja. Né? Frequentar a igreja não santifica ninguém.
mais uma pergunta, Fabi. Se a gente que vai esse povo, ele faz essa pergunta aqui no livro, né? Nessa parte ele fala, né? Eu não vejo vantagem nenhuma em ter uma religião quando você não se comporta de acordo com aquilo que você fala, né? Em outras palavras, ele disse isso. E aí ele fala assim: ele fala, ora, se as pessoas religiosas podem fazer coisas assim, não posso perceber qual a vantagem da religião cristã. E aí eu fico me perguntando se as pessoas não gostam de viver de aparência. E esse gostar de viver de aparência torna, infla a pessoa com uma mentira que para ela se torna verdade. E aí ela apronta num dia, faz tudo errado, ela não se parece com Deus. A Bíblia fala que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto, né? Que ela dá. Então ela não se parece com Deus. Você sabe que aquela pessoa ali não tem nada a ver com Deus, mas no domingo ela tá lá, aleluia, aí, ou então, não, eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu tenho minha religião. Para que falar que tem religião se você não vive aquilo que você tá ali fazendo, tá indo ali fazer? Para quê? Porque ela tá tentando se enganar, achando que aquilo vai desculpar, vai tornar ela desculpável do que ela fez anteriormente. E isso pode trazer para pessoas sérias consequências de salvação, de não ser salvo. Mas a gente vai. Como que isso vai ser apontado para essas pessoas? Eu acredito que o Espírito Santo que convence as pessoas, num domingo desse qualquer, vai fazer a ficha dessa pessoa cair, né? Agora, Sim, a minha, a minha eu pergunta A minha pergunta é: a gente precisa tomar bastante cuidado para a gente não se tornar igual a essas pessoas quando a gente ficar avaliando e julgando essas sim, pessoas. Então, quando a gente sim. E recebe. foi o que eu falei a respeito de ser menos rigoroso com aqueles que ainda É estão isso buscando, aí. porque cada um tem um nível É, é de verdade. busca pela santificação. E um tempo também, né? Sim, Não tem. Para chegar à Agora, transformação. eu vi um. por exemplo, o exemplo que eu dei a respeito dessa postagem que eu vi da menina lá no show e depois no domingo. É uma pessoa que, assim, como eu a conheço, né? Eu sei que ela tem, porque assim, ela já é convertida há muito tempo, se afastou da igreja e agora voltou porque ela sabe que ela precisa de Jesus. Porém, o que, que acontece? Ela não quer sair do pecado, é consciente. Entendeu? Tipo, ela se frustrou com Deus por causa de um casamento fracassado. Eu tentei, sabe, ajudar por estar passando pelo mesmo processo, mas ela não quer, entendeu? Então, existem essas pessoas que, como ele disse no texto, são pessoas que não podem ser consideradas uma pessoa cristã verdadeira. Por quê? Porque ela quer ficar no pecado. Eu acredito que o Espírito Santo vai ter um momento que vai trazer a luz novamente. É a nossa esperança, que é o Espírito Santo que faz a obra, né? E eu acredito muitíssimo naquele ditado que diz que quem não vem pelo amor vai pela dor, porque entrei no processo verdadeiro de santificação quando a água bateu no traseiro, né? E a dor veio, e aí o Senhor me fez ir buscá-lo pela dor, e aí o Espírito Santo veio me trazendo a revelação de tudo que eu era, né? Vocês passaram por esse processo comigo, Então, eu né? penso assim, a gente a gente tem que a gente tem que se esforçar ao máximo. Eu até acredito que esse seja o pensamento dele, em que a gente tem que se esforçar ao máximo para estar mostrando que tipo de árvore nós somos, para que quando chegar o dia de uma pessoa como essa, é,
ter a oportunidade de estar reconhecendo o Senhor, para onde ela vai? Se a gente só criticar essa pessoa, se a gente, putz, Sim. aquela lá, ou então abandonar ela de vez, né? Falar, deixa ela, um dia ela vai encontrar Deus. Mas ele fala que, assim, nesse mesmo parágrafo, tenhamos cuidado para que o sangue das almas não seja requerido das nossas mãos. Sim, E ele sim. fala também, ó bom Senhor, livra-nos do assassinato de almas por causa de vidas incoerentes e de uma maneira de viver descuidada. Ele está Era o que falando. eu ia falar. É, Era o que eu ia falar agora, você já adiantou, né? então, tô ligada. Mas é justamente isso, a gente precisa ser muito cauteloso com isso. É, porque é Porque, fácil. Gente, uma mão empurra 10 pessoas para a vala. E uma mão não tira 10 pessoas de uma vala. é interessante porque, assim, até onde eu estava falando, dava a. Assim, eu falava a respeito de não estarmos buscando a santificação e falarmos da santificação e derrubar uma pessoa. Sim. Mas muitas vezes a nossa presunção de achar que nós somos santos, nós agimos dessa forma. Mesmo que a gente está buscando pela santificação ainda, às vezes a gente acha que a gente é melhor que o outro, que entra no ponto da humildade. Né? Será que eu consigo colocar meu irmão como melhor do que eu? E que eu preciso de santificação tanto quanto ele? Por exemplo, essa amiga minha, ela precisa ser tocada e ser santificada nessa área, né? Na questão da vaidade, na questão da fornicação, da bebedice. E eu tenho que ser santificada em outras áreas. Então, é um processo para todos, né? E é por isso que o autor teve esse cuidado de falar a respeito do assassinato de almas, né? Porque muitas vezes nós fazemos o que é errado, queremos pregar o certo e a pessoa vê em nós aquilo que nós não somos. E com isso a gente mata essa pessoa, porque a gente se acha muito santo, né? E é o que a Rô falou, né? Às vezes a pessoa está dentro da igreja achando que só aquilo vai justificar ela, e na verdade a gente vai chegar lá. O problema do livro dele é que assim, é tudo muito ligado, né? Você não consegue seguir um script. E ainda tem mais uma coisa: nós nos tornamos indesculpáveis quando nos é apresentado o que nós estamos fazendo e a gente não resolve mudar de vida. A gente se torna indesculpável, porque o que a gente é quando a gente está lá na igreja e a gente não faz o que está sendo falado e a gente não segue o que a gente lê da Bíblia? O que é pior? Vamos deixar a religião de lado. Vamos falar da Bíblia, que a gente não segue aquilo que está escrito na palavra, aquilo que o Senhor tem falado para a gente fazer. A gente se torna indesculpável. A Bíblia fala isso, que a gente vai se tornar indesculpável. Então, a gente precisa se arrepender. A gente não pode só se desculpar com o Senhor. A gente precisa se arrepender para não continuar fazendo e ter mudança de vida 100%. Como o livro fala o tempo todo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então não adianta só se desculpar. Tá cheio de gente pedindo desculpas pelos pecados cometidos, mas não reconhece o pecado como um retrocesso de, olha, eu errei e eu vou voltar atrás e eu daqui para frente não vou fazer mais, né? Aquilo que nós falamos no primeiro capítulo, né? O pecado pode ser pode ser um acidente, não pode ser uma constante. Exatamente. Outro ponto pelo qual nós devemos ser santos é porque nós deveríamos ser felizes por ser dignos de sofrer por Jesus. Né? Se santificar, vamos ser honestos que não é fácil não, né? Nos traz sofrimento, porque a gente está indo contra a nossa própria vontade. E a gente devia ser feliz quando está se santificando, porque nós estamos sofrendo por amor de Jesus.
Aí vem aquilo que eu falei semana passada para a Moniquinha, que foi a parte do capítulo 2 que eu mais amei, que a santificação é a nossa preparação para desfrutar o céu. Ele diz que no céu não entrará coisas contaminadas, que nós estamos em treinamento. Eu, de novo, aqui pensei em você. Eu falei, a Fabi gostou dessa parte e ela vai ter que falar sobre isso. Sim, amei. Porque é uma realidade, a gente... no capítulo anterior, ele fala assim, que a pessoa que não se santifica, a hora que chegar no céu, vai se sentir meio deslocado, né? Não vou encontrar ninguém que cometa os mesmos pecados que eu, não vou... Aliás, inclusive, nesse capítulo aqui, ele fala a respeito de estar lá no céu e trombar com Jesus, sabendo que ele sabe de todos os nossos pecados. Que o desejo nosso vai ser fugir do céu, ser expulso de lá, de tanta vergonha, né? E é uma realidade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que lá é um lugar totalmente puro. Como é que eu vou chegar lá cheia de carrapato? Não dá, né? Não combina a pessoa com o ambiente, né? Como minha mãe dizia, né? É você que faz o ambiente. Então, como eu, cheia de pecado, vou fazer um ambiente de céu. Inclusive na nossa casa, né? Eu fiquei pensando nisso em relação a esses posts da Andréa Saboy aí, né? Como é que eu posso dar para minha família um ambiente agradável, né? Como ela dizia, né? Fazer da casa um pedacinho do céu, se eu tô toda zoada no pecado. Não dá, né? Não combina. Aí ele fala sobre a aplicação. E ele enfatiza que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, ele volta a perguntar: eu sou santo ou não? E aí vem aquela história, né? Que quando a gente se faz essa pergunta, a gente começa a pensar, né? Será que eu sou santo? Aí você começa a achar desculpa para dizer que você é santo e não está praticando aquilo, mas que Jesus entende, né? Nós procuramos justificativas para aquilo que a gente ainda não está afim de abandonar, né? Aquele pecadinho de estimação. E aí, se a gente começa a se justificar demais em relação a isso, né? Já é uma prova que eu não sou santa. Só que ele mostra que ser santo é possível. Como ser santo não é ser perfeito, porque só existe um perfeito, ele mostra, ele dá os exemplos, né, de Daniel, Davi, quem mais? Ele dá uma galera aí. Neemias, que são homens de Deus que viveram em busca de santificação, né? Que eles são considerados santos por esse motivo, porque eles buscam por isso. Eu não achei aqui, mas tá bom. Outra coisa, a palavra de Deus, ela fala claramente, eu não sei quem que falou aqui no começo, não sei se foi a Rô, se foi a Ana, mas a questão da dificuldade de entrar no céu, né? De ser poucas as pessoas que vão alcançar isso. E o autor, ele usa textos que falam assim, que realmente será difícil, né? O próprio Jesus fala que a porta é estreita, né? Que não vai ser fácil passar por ela.
E às vezes a gente acha que a justificação, né, quando a gente conhece Jesus, é o suficiente para passar pela porta. E na realidade, nós descobrimos aí, né, que a justificação não anda sem a santificação. E nem conseguimos a santificação se não formos justificados. Né? Aquela história de, mas é uma pessoa boa. Se ela não for, ela tiver ótimas obras, mas não tiver a justificação do sangue de Jesus naquela cruz, ele ia aceitar e crer em Jesus, de nada serve. Aí eu já até fui mais para frente. A gente olha para quando vem esse tipo de ensino, né? Que eu falei lá, a hora que a gente começou o texto, de que esse livro tem sido uma admoestação intensa na nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos essas coisas, né? Quando nós não queremos nos santificar, porque eu acredito que quem está em busca da santificação, quando é admoestado, quando é exortado a respeito do seu pecado, é como a Rô falou, a gente vai em busca de mudança, né? A palavra do Senhor, ela fala assim, né? Quando a Rô falou isso, até eu ia falar e acabei esquecendo. Mas a palavra do Senhor fala assim, ó, se você vê seu irmão pecando, vai e exorta ele em amor. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, o sangue dele não está sobre você. Então, e nós, quando ouvimos e não, assim, escolhemos não fazer, esse sangue será cobrado de nós. E como que ele será cobrado de nós? Através do impedimento de ver o Senhor. Porque fui eu que escolhi não me santificar. Eu sabia do meu pecado. Eu fui alertada a respeito dele. Mas eu não quis. Nem buscar o Senhor para isso. Né? E justamente assim, a gente precisa ser santo porque é ele que é o Senhor que vai nos conduzir ao céu, né? É a santidade que vai completar a minha salvação, né? Eu já fui justificada, como a Moniquinha falou na aula passada, fui regenerado e agora estou sendo santificado no processo, né? Mas para isso eu preciso desejar essa santificação, né? Acho que a Moniquinha também falou a respeito disso, né? Que nós precisamos desejar isso. A outra pergunta que ele faz, eu sei de verdade qual é a importância, né? Quanto deveria saber, né? Eu sei realmente qual é a importância disso, porque a nossa natureza humana está inclinada a negligenciar a doutrina de crescimento na graça. Eu escolhi colocar assim, igualzinho ele falou, porque eu não tinha nem como resumir isso, porque é exatamente isso que nós fazemos. Nós achamos que esse crescimento, esse progresso na santidade, a gente negligencia ele. A gente chega num determinado ponto da nossa busca pela santificação e muitas vezes a gente paralisa e acha que a gente não tem que buscar mais nada, né? Como eu falei, né? A justificação e a santidade tem que andar junto. E ele usou algo que eu achei muito legal, que ele falou que a justificação e a santificação são casados e que se o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nem se eu quiser ir para o céu só santificada, não consigo. Só justificada, não consigo. Por quê? Porque eu preciso ser santificada. E se eu for só santificada, eu também não consigo ir para o céu se eu não for justificada. Então, não tem como separar eles. Porque foi Deus que uniu essas duas coisas através de Jesus. O que acontece muitas vezes, né? Que a Rô falou da questão do arrependimento, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem um falso arrependimento, né? Um
remorso. A gente lamenta o nosso pecado, mas não faz igual Paulo, né? Porque Paulo falava do pecado dele, né? Que ele tinha o espinho na carne. Mas lá na frente ele fala assim, ó, mas eu sigo em direção ao alvo. Ou seja, o meu pecado não vai me segurar. Eu vou prosseguir. E é isso que os santos fazem, né? Eles reconhecem o seu pecado, mas avançam em direção à santidade. Agora, aquele que não quer se santificar, né? Que acha que é uma coisa que Jesus fez e acabou, ele lamenta o pecado e na sequência ele fala assim, eu não vou, assim, é algo que eu não consigo, né? Isso na minha vida é Jesus que vai ter que fazer, não eu. E a gente precisa fazer o quê, né, nesses tempos de hoje? É elevar o nosso nível de santidade, elevar o nível de entendimento sobre a santidade, né? Às vezes as pessoas querem ser santa no nível delas e a gente precisa ser santo no nível de Deus, no padrão dele. O nosso padrão é muito baixo. E a gente, eu acredito que quando a gente busca ter a mente de Cristo, a gente começa a elevar esse nível, né, do nosso entendimento a respeito da santidade. E aí a pergunta, nós temos aumentado esse nível a ponto de sermos pacientes, zelosos, amorosos, ter as boas obras? Algo que a Ana falou, né? Da questão de viver o que a gente está pregando, é o que os apóstolos viviam, né? Eles tinham ousadia e autoridade para pregar a palavra, que a ponto de que a hora que eles ministravam isso, multidões eram tocadas pela palavra. Milhares de pessoas se arrependiam ali numa pregação. Hoje em dia a gente vê nos púlpitos e até na nossa vida, porque eu falo, porque eu sou mãe, eu prego para meu filho, né? Eu falo a respeito da palavra com o Alberto e aí a gente não vê mudança. Será que eu tenho essa autoridade e a ousadia, né, de levar a palavra porque eu tenho um testemunho, eu tenho uma vida santa, né? Eu sou essa luz toda, esse sal que tempera a vida deles. Então, é algo a ser questionado. E aí, para finalizar, ele entra com o tema conselho, né? E ele faz novamente perguntas. Você quer ser santo? Você quer ser uma nova criatura? E como fazer isso, né? Sendo que esse processo de santificação não é nada fácil. A primeira coisa é reconhecer os nossos pecados e fraquezas e correr para Jesus. Então, é Ele quem vai me fortalecer para conseguir essas coisas. Eu corro para Ele pela fé, né? Eu preciso me unir a Ele, porque não é o meu esforço, é a busca. Não é meu esforço, é a minha busca. Então, quanto mais eu busco o Senhor, mais Ele me ajuda a ser santificado. Mais Ele me ajuda a me santificar, né? Porque isso é uma obra que Ele fez. Não é o batismo, não é, ele coloca aqui que não é o batismo, não é imposição de mão, não está no sangue, eu sou filho de crente, eu vou nascer santo. Isso é uma obra que é dele. É só ele que pode me ajudar na santificação. Então não adianta eu querer fazer, eu me santificar na força do meu braço. Porque é ele que já fez, né?
Quando a palavra do Senhor diz que nós somos justificados e santificados nele, é isso. É que através dele nós vamos conseguir ser santificados. Nessa busca por ele. Mesmo porque quando nós... É a mesma história de eu pregar para alguém, né? Se eu prego para alguém e não sou santificada, eu não tenho autoridade, eu não gero transformação na pessoa. E a mesma coisa conosco. Se nós estamos com Cristo, a luz dele vai brilhando na nossa vida e automaticamente nós somos transformados por essa luz. O Espírito Santo em nós nos leva à consciência, ao arrependimento, para que esse processo aconteça na nossa vida. E para continuar sendo santo, porque a gente está no processo de santificação, a gente precisa permanecer nele. Que é aquilo que eu falei, que às vezes a gente começa a se santificar, mas se acomoda e para no meio do processo. Por quê? Porque a gente vai se acomodando e muitas vezes deixando de buscar o Senhor. Né? Aquela coisa assim, eu orava um tantão de tempo porque eu tinha prazer em estar no Senhor. Hoje eu oro para dormir, né? Obrigado, Senhor, pelo meu dia. Amém. Cuida das orações que já me pediram, porque eu não orei, mas o Senhor conhece todas elas. Né? Porque a gente faz isso. E estar ligado na videira não é só esperar que a videira dê frutos, né? Nós precisamos não só estar ligado, mas permitir ser edificado pelo Senhor, né? Então, fechando, eu vou usar a frase que ele mesmo, o autor mesmo, usou, que nós possamos sentir a importância da santidade e que vivamos para sermos encontrados sem mácula para a volta dele. Porque é esse o propósito. Amém? Alguém quer falar? Nossa, eu achei que eu ia demorar um tantão. Parecia que era tão enorme. Eu só queria dizer, né? Você nessa parte aí, né? Que esse conselho dele é muito lindo e muito. Esse livro aqui, ele é muito profundo. Ele é cheio de coisa para você se perguntar, para você se questionar. Por que isso? Não é que a gente está querendo causar, não é que o livro está querendo causar conflito dentro de você. Não é nada disso. É muito pelo contrário. Ele quer que você resolva os conflitos que estão dentro de você. E ele fala, né, que ele dá a entender, né, aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui não, onde ele escreveu. Ele fala, você deseja ser santo? Nesse caso, permaneça em Jesus Cristo. Cristo mesmo disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A justificação e a santificação é possível, são dois tijolos para edificar a nossa vida, e é possível quando Jesus é o cimento para unir esses tijolos. Então, eu até estava, quando eu estava lendo, eu estava pensando nisso, e se você quiser, se você tem facilidade de decorar as coisas, quando você olha para uma imagem, faça o desenho de um muro. Aí depois tem na página aqui do livro, na página no 85, tem um pedaço em branco. Se você quiser, você desenha com um lápis um muro, os tijolos. E aí você escreve que o alicerce é Deus. E o cimento que está ligado nesses tijolos que chamam justificação e santificação se chama Jesus Cristo. Sem ele, a gente não vai conseguir
habitar o céu. E detalhe, gente, eu ainda fui mais longe. É bonito ver um muro pintadinho, não é não? Então, a pintura é o Espírito Santo. Basicamente, é isso. Você não vai estar erguendo nada na sua vida espiritual. Fundamento nenhum vai acontecer na sua vida espiritual se você se achar justificado, porque você é justificado, eu sou salvo, e é impossível ser santo, então eu não sou santo mesmo, nunca vou ser, porque não é possível ser santo nesse mundo, então eu tô largando tudo e eu vou viver a vida como Deus manda aqui nessa terra. Deus não manda viver a vida nessa terra de qualquer jeito. Muito como o diabo manda, né? Fala aí, Moniquinha. É como o diabo manda. É como o diabo manda, não é como Deus manda. E esse livro, eu falei hoje pro meu filho, eu falei para ele, todos aqui na nossa casa deveriam ler esse livro. Principalmente até esses 3 capítulos aqui, que parece ser assim, base. Fundamento. Né? Pra gente ter vida com Cristo. A gente é presunçoso, a gente é orgulhoso quando a gente pensa que a gente tem vida com Cristo e a gente não tem. Então, a gente precisa entender que a gente não vai herdar o céu. E o que a gente vai ser? Ou então, tá bom, eu fui justificada, o sangue de Cristo, lavado e remido, meu pecado foi esquecido, mas como que você vai chegar lá no céu se você não tem frutos nesse mundo? Você tem frutos do mundo, mas você não tem frutos de Cristo? Como que você vai chegar lá no céu? Quem vai ser seu vizinho? Como está escrito aí nesse capítulo, se você acha um saco ir na igreja e lá cantar e louvar o Senhor, ou então se você vai na igreja para fazer só uma reza que foi instituída pelo homem, para ficar lá se apresentando, repetindo igual papagaio, que você não sabe nem o que você está falando, eu vou lá cumprir com a minha obrigação, é isso que você espera da sua vida cristã? É isso que você espera de Cristo? É isso que você espera da sua vida com Deus? Eu acho que todas nós que estamos lendo esse livro aqui, a gente está buscando aprofundamento com o Senhor. E sem santificação, presta atenção no murinho aí, seu alicerce tem que ser Deus. Os tijolos da sua construção vão ser justificação e santificação. O cimento vai ser Jesus Cristo. E corre pintar bem bonito com o Espírito Santo. Para deixar linda a sua vida. Não esquece disso. Não para de olhar. Mas Jesus já pegou os discípulos, já transformou eles em santos. Eu acredito mesmo que eles tenham ido para o céu por causa que eles se tornaram santos. Mas não esquece que eles também passaram pelo processo de santificação. Não esquece. Se não fosse assim, Tomé não ia querer ver para crer, né? E Tomé foi considerado um discípulo. Então, Paulo disse, dos pecadores eu sou o pior. Estava todo mundo no processo. Se essas pessoas disseram que elas estavam no processo, mostraram que elas estavam no processo, imagina eu e você, que estamos nos achando, nos acostumando com a aguinha morna que a gente anda bebendo. Né? Deus está chamando, estamos vivendo. Para quem não está no Amando a Deus Grandemente, não está fazendo o estudo, estamos fazendo o estudo. Vem, Senhor Jesus, vem. Presta atenção, as coisas estão acontecendo. Tá tudo sendo escancarado. Como disse hoje, igual nos tempos de Noé, as pessoas não estão levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Elas só acordaram a hora que a porta fechou e a chuva caiu. Só acordaram na hora que a porta fechou. E hoje, para mim, eu trouxe para dentro de mim, de acordo com o nosso estudo que a gente fez lá no ADG, e mais uma vez, Jesuicidência, né? Que nós estamos aqui falando de santificação e o ADG apresentando, ora vem, Senhor Jesus, vem.
né? Então, eu quero dizer para você que sem santificação você não vai ver a Deus. Se o seu murinho tem tijolo, mas não tem cimento, não vai ser edificado. Tá lá com o material prontinho, mas nunca que consegue erguer o abençoado do muro. Tem alicerce, que o alicerce é perfeito. Tem os tijolos, que foi dado pelo o nosso Senhor Jesus. Tem o cimento para ser colocado. O cimento precisa ser colocado por nós. E pintado pelo doce Espírito Santo. Para que a gente tenha uma vida digna nessa terra e possamos ser chamadas de filhas benditas de meu Pai. Amém. O Senhor nos chamar. Então, esse capítulo, esses 3 capítulos aqui estão arrebentando. E Ana, promete, hein? O próximo é o combate. Combate, eita! Te alinha, mulher. Eu Então, não falei? o Que tudo bate? O combate. É você mesmo, guerreira. Bora lá. É luta! Mas, gente, olha, esse autor, eu acho que ele é muito sensato, né? Nossa. Ele fala várias vezes aqui que ele tem medo de ser muito superficial, né, na escrita e tal, mas eu acho que ele é muito sensato. Eu vou me confessar para vocês. Eu fui lendo isso aqui, eu falei, Senhor, eu estou muito longe, né? Eu também. Meu Deus do céu! Nasci, como dizem, né? Nasci em berço cristão, estou na igreja desde que eu nasci, mas eu leio isso aqui e falo, meu Deus, está 100% dentro disso aqui, está muito difícil, né? Mas o autor é tão sensato que ele trouxe santificação antes para mostrar que é um processo mesmo. Então, nós somos seres sempre em reforma, a gente está no caminho. E nós estaremos até que o veremos face a face e que daí já teremos o nosso corpo transformado de glória e glória a Deus por isso. Amém. Mas uma das coisas que eu achei muito sensato dele, no final da página 70 e no começo da 71, final da 71 também, ele fala umas coisas muito interessantes, porque no meio desse meu, né, Senhor, como é difícil, e para falar para vocês assim, é muito perigoso quando a gente acha que é muito difícil, mas não tenta mudar isso. A minha mãe... Não persiste, né? Não persiste em chegar ao fim. Difícil, não é para mim, é impossível. A minha mãe, ela se desviou por muito tempo, porque ela dizia assim, eu sou muito lixo para estar na igreja. E a minha mãe, o lixo que ela achava é porque ela tinha casado com um jugo desigual. Até então, meu pai não era convertido. E ela se achava a pior das pecadoras e que ela não tinha direito de frequentar uma igreja, de estar na presença de Deus. Por quê? Porque a gente, toda a vida, aprendeu de forma muito legalista, né? Só que, assim, o autor, ele traz uma coisa muito interessante. A busca pela santidade, em momento nenhum, elimina a presença do pecado, do conflito da presença do pecado que habita no nosso íntimo. Gente, somos seres pecadores. Uhum. Nós não estamos no domínio do pecado. A justificação nos tirou do domínio do pecado, mas nós estamos suscetíveis. É uma mentirinha de leve que você solta, é um pensamento ruim a respeito de uma pessoa, sabe? São coisinhas, entre aspas, leves que muitas vezes você comete no dia a dia, que mostram para você, viu, dona Fabiana, você não é santa não, você precisa continuar na minha presença. Então, esse conflito, ele sempre vai habitar dentro de nós. E olha que coisa linda, quando você achar que você errou, e você fala, meu Deus do céu, eu estou muito longe de ser essa santa que eu estou lendo aqui, e essa parte eu achei lindíssima, gente, do começo do 71. Porém, não faz parte das excelências de um homem santo permanecer em paz enquanto abriga o pecado no íntimo. Uhum. Ou seja, uma prova de que você é santificado, que você está no processo de santificação, é que quando você erra, você se sente mal. Gente, eu tô arrepiada de falar isso. Porque isso é a presença do Espírito Santo em você.
Você não está livre de pecar, mas o Espírito Santo te incomoda. Qual que é a diferença na santificação? Nós vimos isso, justificação, santificação. Qual que é a diferença do pecador que ainda está sob o domínio do pecado? Ele peca voluntariamente, ele não é santificado. Quando você escorrega e peca, o Espírito Santo te incomoda, isso é sinal de um homem santo. Ai, gente, coisa linda! Então, ou seja, isso é para nós. Claro que isso é para nós. Nós somos santificadas, nós podemos buscar a santificação todos os dias, porque existe esse incômodo no nosso íntimo por fazer o que é correto. Esse homem santo lamenta a presença desse pecado e anela por libertar-se de tão incômoda companhia. Ah, é lindo demais. É lindo demais. Eu conheço pessoas que têm algum vício e têm muita dificuldade de se libertar, mas elas estão incomodadas de verdade. E aí estão lá aos pés do Senhor para se livrar. Aí você fala, ai, que falta de caráter, ai, que não sei o quê. Gente, existem certas situações que demandam tempo. E é presença do Senhor, e vou dizer, algumas até precisam de ajuda química, medicação, terapia. E os pés do Senhor, primeira coisa sempre. Então, Deus, ele trabalha de forma formidável na nossa vida. O penúltimo parágrafo da página 71. Apesar disso, estou certo de que possuir um caráter como aquele que levemente esbocei, esse autor é muito humilde. É o desejo do coração e a oração de todo crente verdadeiro. Se você é crente verdadeiro, você quer a santificação e se livrar dos pecados. Eles se empenham por isso, mesmo que não alcancem. Gente, sabe o espinho na carne? Tem certas coisas que vão atormentar a sua vida até o último suspiro seu. Mas você vai estar genuinamente lutando contra aquilo. Aquilo te atormentando, porque a gente está no mundo. A gente está no mundo. Aquilo te atormentando e você lutando contra até o seu último suspiro. É para ser assim que eles talvez nem cheguem ao alvo de se livrarem 100% e completamente. Mas não desiste de tentar, é aí que está. Eu conheço casos de pecados que a pessoa lutou e desistiu. Ah, eu não consigo. E desistiu e se entregou e está lá chafurdando no pecado. É diferente. Você pode até não se livrar dele 100% até a sua morte. Mas Deus sabe que você estava lutando. É diferente, gente. Esse Deus é maravilhoso. Ele conhece o íntimo do seu interior. O pecado que você comete porque você quer cometer voluntariamente, ou aquela escorregadela que machuca seu coração e que você está lutando com todas as suas forças contra isso. É para ser assim que eles se esforçam e lutam, mesmo que não seja essa sua posição atual. É isso. Então, esse verdadeiro santificado, ele não está livre de cometer um deslize ou nem de cometer, mas às vezes do deslize pairar a sua mente. Não estamos livres. Mas nós temos o nosso advogado, nós temos o Senhor conosco e o Espírito Santo que incomoda. Enquanto o Espírito Santo incomodar, dê glória a Deus. Quando ele parar de incomodar, minha filha, aí tá feio pro seu lado, pro nosso lado. Por isso a importância da leitura da palavra, que é pra gente um manual, né? Igual você falou, a gente não tem como evitar um pensamento mal que vem, mas se a gente tiver um dos frutos do Espírito, que para mim é o mais desafiador, que é o domínio próprio, e você ir para o versículo de Filipenses que fala tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, que isso seja o que você pensa, então opa, por que eu estou pensando nisso? Peraí, vamos pensar outra coisa agora, né? Ter esse domínio próprio de te levar porque você conhece a palavra. Então, quão é importante você ler a Bíblia e conhecer o que Deus espera de você. Isso aí que a Ana falou está escrito na última frase da página 84. Ele é o médico ao qual você deve ir diariamente.
se quiser manter-se saudável na sua condição espiritual. Ele é o maná que você precisa consumir diariamente. E também é a rocha de qual você precisará beber diariamente. O seu braço é o braço na qual você terá de apoiar-se a cada dia, enquanto estiver caminhando pelo deserto deste mundo. Não tem outro jeito. Ou você vai para Deus, ou você vai perecer. Não tem jeito Tem não. um versículo que minha juventude toda o Senhor falou comigo nele. É Salmo 119:9, que é assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus? É isso. É isso A mesmo. gente só se mantém com conduta pura, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Não tem como ser diferente. E qual vai ser o resultado disso? Como Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Portanto, façamos a mesma coisa. Hebreus 12:2, Filipenses 4:13, Gálatas 2:20. Tá demais. Como é bom ter as universitárias no grupo. É nada, você falou muito bem. E eu tava aqui anotando as coisas que você tava falando. Ó, deu um bloquinho. Não, dá muitos bloquinhos. Se você for anotar tudo que ele fala, você escreve o Gente, livro. sim. Eu quase estava printando o livro todo para mandar no grupo. Pois Mandar é, no grupo. tá difícil. Tinha uma hora que eu falei assim, acho que eu vou ler e vou mandar lá. Eu falei, não, né, gente? Eu vou ficar lendo. Não, Deixa eu falar no mídia. deixa eu mostrar para vocês. Eu fui grifando. Não sei se dá para vocês verem. Dá. O livro tá todo amarelo. É, exatamente. Isso aí. Não tinha como não grifar tudo. É, então. Pois Só que é. aí eu não usei a estratégia da Mônica, não, para fazer o resumo. De ler e depois ler os grifados, porque eu ia ler tudo de novo. Pois é. Agora, gente, quem não Eu conseguiu. fui grifando e já resumindo, porque senão não ia dar conta, não. Eu vou dizer uma coisa. Meu pastor falou uma coisa domingo que é muito da verdade. Nada como ter o papel na mão, junto com a Bíblia. Por quê? Porque o papel, você tá ali, ó, você volta um pouquinho e fala: ai, é mesmo, lá no primeiro capítulo falou tal coisa. Ah, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no segundo capítulo falou tal coisa. Ah, mas o que estava escrito mesmo em tal lugar? Deixa eu ver que eu marquei aqui. É difícil encontrar quando você marca no eletrônico. Você não consegue encontrar, né? Fica muito difícil. Não, e Então, outra, tem as professoras aí de plantão, né? Existe um estudo que ele comprova que a gente absorve mais quando a gente escreve. Quando a gente escreve, com certeza. Então, eu só digo o seguinte: quem não comprou o livro, eu sei que ele é caro, viu? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: compre. Porque tá aí o PDF, tá disponível. Quem quiser, que não tiver condição mesmo, tudo bem. Mas nada como você ter o livro na mão para você poder também ficar abrindo a Bíblia. E eu tô demorando muito para ler esses capítulos, porque eu tô mastigando cada palavrinha e abrindo a Bíblia. Então, para mim tá sendo uma semana mesmo lendo o capítulo. Eu não consigo ler num dia. Por quê? Porque eu quero abrir a Bíblia, eu quero deglutir, eu quero ter o prazer de saborear. E sabe, gente, eu vou dizer, tá sendo muito melhor do que ter um hobby, porque eu não tô vendo o que está acontecendo na circunstância que around me, né? O que está ao meu redor, não tá batendo na minha cabeça muito bem, não, sabe? Então, é aquele negócio, né, que a gente sempre fala, pé no chão, cabeça no céu. E isso tem levado a gente. Não deixa de ler o livro sem ler a Bíblia, tá? Porque
Senão a gente vai estar substituindo a Bíblia e não é isso. Não é esse E o esse objetivo. livro ele é um estudo, né? Porque ele fala, ele escreve, mas ele está tudo amparado na Bíblia, na palavra de Deus. E façam como os bereanos. Ele escreveu o versículo no livro? Vai ler lá se ele escreveu mesmo na Bíblia. Tem que fazer isso. Então, assim, está sendo muito bom mesmo. Quem está passando por esse livro e não está conseguindo comer dele, está perdendo um banquetão, né? Não, o primeiro capítulo, eu estava atrasada nele, né? Porque eu demorei para começar ele e tinha as introduções, eu não queria pular a introdução, porque eu achei muito rica a introdução desse livro. E como eu comecei a ler a introdução, eu falei, eu não quero parar. E aí eu estava atrasada. Aí, no da Moniquinha, eu corri assim para alcançar, né? Li super correndo para conseguir chegar no dela. Esse capítulo que eu tive que dar o estudo, foi o que eu banqueteei mesmo. Porque você para, você lê, você medita naquilo. Porque essa questão de ter que resumir faz com que você medite naquilo que você está escrevendo, naquilo que você está lendo. Gente, tem sido assim, foi maravilhosa a experiência. Não vejo a hora de fechar esse computador e ir para o capítulo 3. Amém. É isso, gente. Obrigado, Fabi. Alguém quer Valeu, falar? galera. Que agradeço. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, obrigado, Fabi. Obrigada, Letícia, por ter vindo. A outra Letícia ali, ó. Letícia, seja bem-vinda. Agora tem duas Letícias aqui, hein?